Qual foi a coisa mais incrível que você já encontrou perdida? Talvez logo pense em dinheiro, afinal, quem não gosta de achar uma grana dando sopa por aí, não é? Mas eu tenho certeza que você nunca achou nada tão incrível quanto que os dois mergulhadores encontraram no fundo do mar. Uma máquina fotográfica que ainda estava funcionando. E além desse incrível achado, eles conseguiram recuperar as fotos e acabaram descobrindo a incrível e trágica história por trás desse achado. Ficou super curioso para conhecer esse incrível caso? Então, como de costume, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Na manhã de 13 de maio de 2014, uma equipe de mergulhadores de um centro de pesquisa em British Columbia, no Canadá, se preparava para uma incrível viagem ao fundo do mar. O objetivo principal era pesquisar a vida dos vários tipos de estrela do mar, além de conseguir capturar algumas para pesquisas em seu laboratório. Junto dos mergulhadores, uma outra pesquisadora chamada Siobhan Gray também foi a essa expedição, mas com o objetivo de pesquisar principalmente a vida das plantas que vivem no fundo do mar. Porém, eles mal podiam imaginar a incrível surpresa que teriam nessa emocionante expedição. Dois mergulhadores chamados Beal Doherty e Tella Osler, enquanto procuravam estrelas do mar, encontraram algo que definitivamente não fazia parte do oceano. Ao longe, eles viram alguma coisa que parecia ser feito de metal e tinha um formato quadrado, totalmente diferente das pedras e plantas da região. Mesmo que fosse apenas lixo, os dois resolveram pegar aquele objeto, pois no mínimo, eles estariam pelo menos limpando o oceano. Porém, quando pegaram aquele estranho quadrado de metal, perceberam que ele tinha uma correia de couro e uma lente. Aquilo só podia ser uma câmera. Embora não fosse algo que eles esperassem encontrar no fundo do mar, nenhum dos dois ficou muito empolgado. Afinal de contas, sabe-se lá há quanto tempo essa câmera estava perdida, e o mais provável era que ela nem funcionasse mais. Porém, eles não podiam estar mais enganados. Quando voltaram de sua expedição, eles mostraram aos outros o seu achado, o que deixou todos bem curiosos com a história daquela câmera. Afinal, eles não tinham mergulhado em um local perto de uma praia. Na verdade, estavam no meio do oceano. Então, como aquela câmera tinha ido parar ali? De quem ela era? E o mais importante ainda, que tipos de fotos haviam lá? Mas a pessoa que mais ficou empolgada com tudo isso foi a Dra. Gray, pois ao redor daquele objeto estavam várias pequenas e curiosas plantas. E como esse era exatamente o objetivo da ida dela àquela expedição, Gray resolveu levar a câmera consigo para que pudesse estudar melhor aquelas pequenas plantinhas. Porém, ela mal podia imaginar as coisas incríveis que descobriria. A primeira surpresa foi exatamente a vegetação que havia crescido na câmera. Quando ela abriu aquela máquina, descobriu que lá dentro havia se formado um pequeno, mas complexo ecossistema. Embora aquele objeto fosse bem pequeno, Gray encontrou lá dentro um pepino do mar e duas estrelas bem pequenininhas, chamadas de estrelas quebradiças, além de várias espécies de algas. Com certeza, aquele foi um achado e tanto para sua pesquisa. Mas as surpresas estavam só começando para Gray. Depois de limpar bem aquela máquina, ela descobriu que lá dentro ainda havia um cartão de memória. Como já mencionamos, o mais provável é que nem funcionasse mais. Porém, depois de meses de pesquisa sobre a vegetação que ela encontrou lá, Gray começou a se perguntar que tipo de fotos deviam existir naquela câmera. De repente, tomada por uma enorme curiosidade, ela decidiu fazer algo para descobrir o que havia naquela câmera. A máquina, obviamente, não funcionava mais, porém o cartão de memória, depois de bem limpo, parecia intacto. Talvez porque os slots onde ficam os cartões de memória geralmente são bem fechadinhos, ou talvez alguma força do além manteve aquele cartão intacto. Ao colocá-lo em seu computador, ela teve uma enorme surpresa. Ele ainda estava funcionando e ainda estava lotado de fotos. De início, Gray ficou com um pé atrás de olhar as fotos de outra pessoa. Mas a única forma de descobrir o verdadeiro dono daquela câmera era dando uma espiadinha.
e o que ela encontrou lá tocou imediatamente seu coração. O cartão de memória estava lotado de fotos de uma mesma família, e aquilo a fez pensar que quem quer que fossem, deviam realmente sentir falta daquelas fotos. Por algum motivo, ela sentia que aquilo era muito importante para alguém. E foi aí que Gray decidiu que encontraria o verdadeiro dono daquela câmera perdida. Assim, junto de uma colega chamada Isabel Coates, Gray começou uma enorme caçada àquela família. A primeira ideia que tiveram foi espalhar em suas redes sociais, tanto toda a história, como também algumas fotos que encontraram na câmera. Mas infelizmente, não tiveram sucesso. Foi aí que tiveram a brilhante ideia de espalhar por toda a cidade vários cartazes com as fotos e um anúncio de câmera perdida. E para sua surpresa, poucos dias depois, um oficial da guarda costeira entrou em contato com elas e disse que já tinha visto um dos homens da foto. Foi aí que elas descobriram que o verdadeiro dono daquela câmera se chamava Paul Bourgoin. De acordo com aquele oficial, Paul tinha sido salvo de um naufrágio há alguns anos atrás, e para sorte de todos, ele ainda tinha o número de telefone dele. Claro que Gray e Isabelle ficaram muito contentes, afinal, seus esforços tinham resultado em alguma coisa. Mas o que elas não sabiam era a incrível e trágica história por trás daquela câmera perdida. Ao encontrarem Paul, obviamente, ele e sua esposa as agradeceram muito por terem se esforçado em devolver o objeto tão precioso. De acordo com eles, aquelas fotos não eram de uma reunião familiar qualquer, mas sim de um momento muito triste para todas aquelas pessoas. A maioria das fotografias era do dia em que Paul e sua família espalharam as cinzas de sua falecida mãe. Ou seja, aquelas eram uma das únicas lembranças que tinham de uma pessoa que ele amava muito. Gray estava completamente certa. Aquelas fotos realmente eram muito preciosas para o seu dono. Mas o que ela ainda não sabia era a incrível tragédia por trás dessa perda. Paul começou a explicar tudo o que realmente tinha acontecido. Disse que em 2012 ele estava navegando para sua casa em British Columbia quando algo terrível aconteceu. Se você já passou algum tempo no mar, sabe que as coisas lá podem mudar de uma hora para outra. E no caso de Paul, mudaram para pior. O clima, que até então estava bem tranquilo, do nada começou a mudar. Uma enorme tempestade começou a se formar e logo aquele calmo mar havia se transformado em um terrível pesadelo. Embora Paul fosse alguém experiente, ele não conseguiu impedir que as fortes ondas jogassem seu barco contra algumas pedras. Infelizmente, todas as suas coisas, inclusive sua preciosa câmera, se perderam no enorme oceano. Porém, o pior ainda estava por vir. Paul, que tinha se jogado no mar para salvar sua vida, agora tinha entrado numa fria, literalmente. As águas do mar estavam completamente geladas, o que fez com que ele desenvolvesse hipotermia, que é quando a temperatura de um corpo fica abaixo de 35 graus, o que pode rapidamente tirar a vida de alguém. A sua sorte foi que algumas pessoas que estavam em terra firme conseguiram o avistar e chamaram a guarda costeira. 9 horas depois do naufrágio, aquele oficial que mencionamos lá atrás resgatou Paul e o levou imediatamente a um hospital. Essa história logo se espalhou por toda a cidade, virando notícia na maioria dos jornais locais, fazendo com que várias pessoas, como amigos, parentes e até desconhecidos, juntassem forças para ajudar Paul em sua recuperação. Para o alívio de todos, ele logo melhorou e conseguiu até mesmo recuperar algumas coisas que tinha perdido, como por exemplo, seu equipamento fotográfico. Uma loja de sua cidade, que se chama Future Shop, deu a ele uma câmera e alguns outros equipamentos novinhos em folha, sem cobrar nada. Mas a verdade é que o mais valioso de tudo ele tinha perdido. Afinal, um barco ou alguns outros pertences caros que possuía podiam simplesmente ser comprados de novo. Porém, as fotos e recordações daquele dia tão triste e marcante, que foi a despedida de sua querida mãe, tinham se perdido no fundo do mar. Mas graças aos esforços de Gray e de todos aqueles que a ajudaram, como mergulhadores, sua amiga e aquele oficial da guarda costeira, tudo acabou bem.
Realmente, às vezes só precisamos de boa vontade para conseguirmos fazer da vida de alguém melhor. E você, alguma vez conseguiu devolver algo que encontrou para o seu verdadeiro dono? Qual foi a reação dele? Deixe pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele valioso like e se inscrever no canal.